Nessa aula 26, a gente vai utilizar o que a gente aprendeu nas duas aulas passadas, principalmente na aula passada, no que tange a diagonalização ortogonal, para estudarmos cônicas e falarmos sobre quádricas. Tá? Lembrando aqui de geometria analítica. Então, em geometria analítica, vocês tinham visto que uma seção cônica ou cônica, né, é exatamente uma curva obtida pelo seguinte aqui, ó. Vamos olhar aqui na esquerda. Você tem um cone, então você é como se você pegasse sua faca e cortasse o cone, né? Então é exatamente um cone reto. Vocês podem pensar esse eixo vertical como sendo o eixo X, tá? Mas pode ser qualquer eixo coordenado, pode ser o X, o Z, o Y, tá? Vocês podem pensar como sendo o eixo Z, tá? Para ficar mais fácil, que é o eixo vertical aqui. Então, se a seção transversal, se vocês cortam o cone paralelamente ao plano XY, então isso daqui é um círculo. Se vocês inclinam um pouquinho esse corte, vai dar uma elipse. Mas ainda, o plano, no caso da elipse, o plano é inclinado, porém ele ainda passa, ele ainda atravessa o cone antes de chegar nessa base dele aqui de cima. O mesmo não acontece com a parábola, tá? E a hipérbole acontece quando você corta o cone aqui em cima e embaixo. Então são seções cônicas, é exatamente a interseção entre o plano, são as possíveis interseções entre o plano e um cone reto. Tá? O pessoal já estudou isso na Grécia Antiga. As seções cônicas mais importantes são elipses, hipérboles e parábolas. Tá? Isso ocorre quando o plano não passa pelo vértice do cone e os círculos são casos especiais de elipse, né? E exatamente quando o cone é perpendicular aqui ao eixo de simetria, né? O plano é perpendicular ao eixo de simetria do cone. Tá? Nesse caso aqui o plano é paralelo ao eixo, ao plano XY, e o eixo de simetria é exatamente o eixo Z, né? Como a gente convencionou. Então, formas quadráticas, elas surgem naturalmente quando a gente estuda cônicas. Então, a gente vai estudar equações quadráticas dessa forma, aqui. Olhem só, essa equação quadrática ela tem um termo em x quadrado, ax quadrado, um termo misto envolvendo x e y, né, 2bxy, um termo em y quadrado, termos lineares dx mais dy mais f, que é o termo constante. Se a, b e c não forem nulos, tá? Ou seja, se pelo menos um deles não forem nulos, isso daqui, essa equação, representa uma seção cônica. Se não houver termo linear, então a cônica é chamada cônica central ou reduzida, tá? Que inclui círculo, elipse e hipérbole, mas não a parábola. Então, quando os coeficientes do termo linear for nulo, então a gente tem aqui termos quadráticos, né, incluindo o termo misto, xy, mas uma constante é igual a zero. Então a possibilidade aqui é o seguinte: se a gente pegar nessa equação b igual a zero, se a gente pegar nessa equação b igual a zero, não tem termo misto, então a equação aqui está quase na forma canônica. Então é uma equação do tipo ax quadrado mais cy quadrado mais f é igual a zero. E isso é chamado cônica central ou em posição canônica, né? Então isso, pessoal, é quase sempre uma elipse, aqui na figura mais à esquerda, tá? É uma elipse oblata. Essa daqui é uma elipse prolata, né? O eixo maior ele está no eixo y. Uma elipse, aqui, né, na terceira figura, uma hipérbole, né, com centro no eixo x, e aqui na última figura uma hipérbole com centro no eixo y. Então equações desse tipo vão, dependendo do sinal, claro, né, de A, C e F, vão representar cônicas que são essencialmente elipses, ou seus casos particulares que são circunferências,
ou hipérboles. Tá? Agora, olha só. A gente tem essa equação, que é exatamente essa daqui. Tá? Se a gente jogar o f, se a gente dessa equação aqui em azul, ax² mais cy² mais f é igual a zero. Se passarmos o f para a direita, ou seja, se somarmos a esquerda e a direita da equação por menos f, e chamarmos esse menos f de k, então vai ser ax² mais cy² é igual a k. E essa forma quadrática a gente pode escrever dessa maneira, como um vetor transposto vezes uma matriz diagonal. A e C aqui são elementos da diagonal e vão lembrar autovalores de uma certa matriz, a gente vai discutir isso ao longo da aula. Vezes o vetor de coordenadas xy é igual a k, tá? Então a gente pode escrever essa forma dessa maneira, com matriz diagonal. Mas se tiver um termo misto, né, esse 2bxy, a gente pode escrever o sanduíche aqui, uma matriz simétrica de entradas A, B, B e C. Tá? Vocês verifiquem isso. Partem dessa equação, façam a multiplicação das matrizes e cheguem nessa forma quadrática. A mesma coisa aqui, no caso mais fácil. Pega essa forma quadrática, abre as matrizes e chegam na forma da equação da forma quadrática. Tá? Pessoal, agora olha o seguinte, como isso daqui tem um termo misto, né, então esse termo misto vai indicar que o gráfico da forma quadrática ele foi girado em relação à origem. E nesse caso aqui é simbolizado por uma elipse. Tá? Então essa cônica aqui, como B é diferente de zero, significa que ela está girada, né, em relação ao eixo coordenado, xy. Agora, é fácil identificar as cônicas centrais em posição canônica, é só a gente comparar a forma da cônica à sua equação canônica. Vamos voltar lá nas equações canônicas. Olha só, aqui mais à esquerda, se você tem uma elipse, ela é oblata, ou seja, o eixo maior dela está no eixo x, então ela é o semi-eixo maior tem comprimento alfa e o semi-eixo menor tem comprimento beta. Então essa elipse é x² sobre α² mais y² sobre beta² é igual a 1. Tá? No caso onde o beta é maior que alfa, né, o beta é maior que alfa, e ele pode ser escrito dessa maneira, da mesma forma, né, a equação canônica da elipse, só que o beta é maior ou igual a alfa. Se a gente trocar um sinal aqui, colocar um sinal negativo no y, a gente chega então numa hipérbole com centro no eixo x, com centro aqui no eixo horizontal, e se o sinal negativo for em x, vai ser uma hipérbole com centro no eixo y. Então é fácil assim. Se tiver cônica central em posição canônica, então é só comparar a equação com a equação canônica. Essa equação aqui, 9x² mais 16y² menos 144 é igual a zero, ela pode ser reescrita como x² sobre 16 mais y² sobre 9 é igual a 1. Então isso significa exatamente que a gente tem uma elipse desse tipo aqui, ó. Porque o 4², né, o 16 é maior que 9 e está embaixo do x. Então significa que essa equação aqui, x² sobre 16 mais y² sobre 9 é igual a 1, ela descreve uma elipse desse tipo aqui mais à esquerda, onde o alfa é igual a 4 e o beta é igual a 3. Tá? Então vocês podem desenhar isso, só comparar com as equações canônicas. Agora, se a gente se a gente tiver um termo misto, como essa equação aqui, ax² mais 12bxy mais cy² é igual a k, então a gente tem que efetuar uma rotação que elimine o termo misto. A gente pode sempre expressar essa equação numa forma matricial, do tipo x vetor transposto vezes uma matriz A vezes x, o vetor, é igual a k, tá? E procurar uma mudança de variáveis do tipo vetor x é igual a uma matriz P
de rotação vezes x', que diagonalize a matriz A e tal que o determinante dessa matriz de mudança de variáveis seja igual a 1. Então, por exemplo, a gente já viu que matriz de transição, né, que é uma matriz de rotação ortogonal, P de entradas cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, gira os eixos xy por um ângulo θ. Então a gente deve encontrar o θ que diagonalize a matriz A e esse θ deve ser exatamente tal que esse termo misto aqui, ele seja igual a zero. Tá? Então no final desse procedimento, desse protocolo, se a gente mudar as variáveis, resulta que essa equação daqui, né, essa equação da forma quadrática, no sistema de coordenadas x' e y', ela é dada por essa expressão. Ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Onde λ1 e λ2 são autovalores de A. Então o nosso problema reside em encontrar autovalores, né, em diagonalizar a matriz, essencialmente. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar eixos nos quais este termo misto aqui é nulo no novo sistema de coordenadas. Tá? Então, essa forma quadrática, ela pode ser expressa dessa maneira aqui, ó. λ1 x' mais λ2 y' é igual a k. Tá? Isso daqui, pessoal, né, se a gente dividir por k em ambos os lados, se a gente, vamos ver aqui. Exatamente, se a gente dividir por k em ambos os lados, a gente vai obter exatamente as formas canônicas aqui para elipse e hipérbole. Né? Então, se λ1, λ2 e k forem todos positivos, no caso particular, então é só eu dividir por k esse lado aqui, né? Vai ficar λ1 sobre k e vai ficar aqui λ2 sobre k. Então isso representa uma elipse com semi-eixo maior medindo 2 raiz de k sobre λ1 na direção x' e 2 raiz de k sobre λ2 na direção y'. Tá? Então a gente vai ter uma elipse dessa forma aqui nesse novo sistema de coordenadas. Olhem só a direção do sistema de coordenadas. Aqui, olhem só, aqui essa direção é cosseno θ, seno θ, que é a rotação do eixo do vetor 1, 0 por um ângulo θ. E esse eixo aqui é menos seno θ, cosseno θ, que é a rotação do eixo y, 0, 1, né, por um ângulo θ. E isso é exatamente cada eixo, cada direção aqui é exatamente a coluna, uma coluna dessa matriz. Tá? Então o primeiro vetor coluna dessa matriz, que é cosseno θ, seno θ, é um autovetor unitário associado ao primeiro autovalor e está ao longo do eixo x positivo. A segunda coluna daqui, menos seno θ, cosseno θ, é autovetor unitário associado a λ2. E esses são os eixos principais da elipse. Isso lembra, então, na aula passada, o que a gente viu o teorema dos eixos principais. Né? Então, continuando aqui, exemplo. A gente quer identificar uma cônica por eliminação do termo misto. Então, identifica a cônica de equação 5x² menos 4xy mais 8y² menos 36 é igual a zero. Tá? Então a gente quer identificar a cônica girando o eixo xy até colocar a cônica em posição canônica. Olha só, esta equação daqui, ela pode ser expressa como um vetor transposto AX é igual a 36. Tá? A gente passa o 36 para o lado direito, vai ficar 5x² menos 4xy mais 8y². Então a gente pode expressar isso como um vetor transposto, A vezes o vetor é igual a 36, onde esse A é a matriz de entradas 5 menos 2, menos 2 e 8. A gente pode calcular o polinômio característico dela, que é o determinante de A menos λi, ou aqui no caso, determinante de λi menos A, que é igual a λ menos 4, λ menos 9. Tá? Então os autovalores são 4 e 9. Tá? Determinante de A menos λi, né, é exatamente o determinante dessa matriz, 5 menos lambda menos 2, 8 menos lambda. Tá? Determinante é 5 menos lambda, 8 menos lambda, menos 4. Abrindo aqui, né, expandindo aqui o produto binomial, vai ser 40 menos 13 lambda mais lambda quadrado menos 4,
que é igual a lambda quadrado menos 3 lambda mais 36. Isso daqui pode ser escrito como lambda menos 4, lambda menos 9. Ou seja, autovalores são lambda igual a 4 e lambda igual a 9. Agora, pessoal, então, vamos, como a gente obteve autovalores, vamos buscar o primeiro autovetor associado a lambda igual a 4. A menos lambda i é igual a menos 4i, que essa matriz, então, é 1 menos 2 e 4. Tá? Então, resolver essa equação de autovalores é a mesma coisa que resolver o sistema linear homogêneo a menos 4i, que multiplica o autovetor, é igual a zero. Então, a gente quer resolver este sistema aqui. Tá? Esse sistema. Só que, olhem só, essa matriz 1 menos 2, 4, a linha... A primeira linha, a segunda linha é menos 2 vezes a primeira linha. Então, é claro que a última linha aqui, se eu somar a primeira linha multiplicado por menos 2 a segunda linha, vai dar 0, 0. Tá? Então, a gente tem que resolver esse sistema homogêneo. Vai dar x1 é igual a 2x2. Então, o autovetor, o x2, né, como o 1 aqui tem um pivô, nessa entrada aqui da matriz. Na primeira linha tem 1 e menos 2, então 1 é o pivô. Então x1 é variável líder e x2 livre, perdão, x1 é variável líder, então x2 é variável livre, que é o parâmetro. Então x1, a variável líder é t, e o x1 então é 2t. Tá? Então qualquer múltiplo do vetor 2, 1 vai ser autovetor associado a lambda igual a 4. Agora, olha só. Então, 2, 1 é o vetor, é o autovetor. Eu posso expressar ainda o vetor ortonormal, ou seja, é um vetor que tem a norma 1. Por quê? Porque a norma deste vetor de coordenadas 2 e 1, né? A norma desse vetor vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 5. Então eu posso dividir pela norma e obtenho um vetor que é normalizado. Tá? Esse aqui é associado a lambda igual a 4. Agora, vamos calcular o autovetor associado a lambda igual a 9. Tá? A lambda igual a 9. Então, autovalor associado a lambda igual a 9 vai ser A menos lambda i. Aqui é 9, né? Aqui é 9, pessoal. Eu vou... Mas tá certinho. As contas estão certinhas. Tá? Só foi aqui um erro tipográfico. Aqui é 9. Vou colocar aqui 9. Tá? Tá, beleza. Aqui, ó. 5 é a matriz, né, que é 5 menos 2 e 8, menos 9 vezes a identidade. Então vai dar a matriz menos 4, menos 2, menos 2, menos 1. Notem de novo, então a gente tem que resolver essa equação de autovalores, a v igual a 9v, v é o autovetor, 9 é o autovalor, que é a mesma coisa que escrever a menos 9i que multiplica o autovetor é igual a 0. Então a gente tem que resolver este sistema linear, que equivalentemente é isso. Tá? X1 é igual a... Bom, como a primeira linha é a segunda linha multiplicada por 2, então se eu dividir a primeira linha por menos 2 e somar a segunda, vai dar a segunda linha todo mundo zero aqui. Tá? Então, a da primeira equação aqui eu tenho que x1 mais meio de x2 é igual a 0, ou seja, x1 é igual a menos meio de x2. Tá? Então eu obtenho este autovetor, v2 é igual a menos 1 e 2, tá? E eu posso normalizar dividindo pela norma. Então o autovetor normalizado vai ser menos 1 sobre a raiz de 5, 2 sobre a raiz de 5 associado a lambda igual a 9. Então olhem só, as matrizes, né? A matriz P, então, ela é formada por autovetores e a gente já, claro, os autovetores com a matriz simétrica, eles são ortogonais pelo teorema, mas pode verificar aqui, pode multiplicar a primeira coluna pela segunda e vai dar 0.
E eles são ortonormais, porque a norma dele é igual a 1. Né? Então, o determinante aqui vai ser 4 sobre 5 mais 1 sobre 5, que é igual a 1. Tá? Então, a substituição x é igual a px' executa uma rotação de eixo dessa maneira. Tá? Segue dessa equação que a gente já viu, de forma quadrática, que a equação canônica, a equação da cônica no sistema de coordenadas x', y', então é essa daqui, ó, x', y', que multiplica uma matriz diagonal, onde a diagonal são os autovalores da matriz, que multiplica x', y' é igual a 36. E essa equação ela pode ser escrita no sistema de coordenadas x', y' como 4x' mais 9y' é igual a 36. Ou seja, x' ao quadrado sobre 9 mais y' ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Então a elipse oblata de semi-eixo maior é igual a 3 e semi-eixo menor é igual a 2. Tá? Agora, parte B do exercício. Encontre o ângulo θ pelo qual foram girados os eixos x e y. Tá? Vou encontrar esse ângulo θ. Então, olha só. O ângulo θ é tal que essa matriz é uma matriz de rotação. Então, o cosseno θ, a primeira entrada, comparando a primeira entrada com a primeira entrada aqui, de ambas as matrizes, o cosseno θ é igual a 12 sobre a raiz de 5, o seno θ vai ser 1 sobre a raiz de 5. Então, dividindo o seno θ por cosseno θ, que é a própria tangente, vai dar meio. Então, o θ vai ser arco tangente meio, que é aproximadamente 26,6 graus. Então, aqui está a figura, né? O semi-eixo maior, o semi-eixo menor, os eixos, né, coordenados aqui, que são exatamente os autovetores, e o ângulo, que é aproximadamente 26,6 graus. Isso daqui é uma elipse, então, girada com esses parâmetros. Definição. A gente diz que uma forma quadrática é positiva se o x transposto, o vetor x transposto a x é maior que zero para todo x diferente de zero. É negativa se a forma quadrática for negativa e indefinida se tem valores tanto positivos quanto negativos. Tá? E tem um teorema que diz o seguinte: A é uma matriz simétrica, então a forma quadrática é positiva somente se todos os autovalores são positivos, é negativa se todos os autovalores são negativos, e indefinida se tiver pelo menos um autovalor positivo e pelo menos um autovalor negativo. Tá? Então aqui no caso, só de olhar para a matriz, não é possível detectar a classificação, né, de uma matriz simétrica apenas olhando para ela. A gente tem que calcular os autovalores. Por exemplo, a entrada dessa matriz aqui, a matriz tem a primeira linha 3, 1, 1, segunda linha 1, 0, 2, terceira linha 1, 2, 0. São todas positivas, né? Positivas. São não negativas, mas a matriz ela é indefinida. Por quê? Porque a gente vai calcular os autovetores, os autovalores, né? Autovalores, aqui tá um erro tipográfico, autovalores. Determinante de A menos lambda I, né? A gente tem que calcular esse determinante, que dá, calcula esse determinante aqui, pessoal, esse daqui, tá? Vai dar o polinômio menos lambda ao cubo, mais 3 lambda ao quadrado, mais 6 lambda menos 8. Com autovalores, lambda é igual a 1, lambda é menos 2 e lambda é igual a 4. Tá? Então, significa o seguinte, que um desses autovalores é negativo e os outros dois são positivos. Então, essa forma aqui é indefinida. Tá? Então, aqui no caso aqui, pessoal, o que a gente faz? A gente divide essa equação aqui de forma quadrática. Se essa daqui for uma equação de uma cônica, então a gente pode dividir tudo por cá e vai sobrar essa expressão. Tá? A gente pode ainda então girar os eixos coordenados para eliminar o termo misto, se tiver, e reduzir essa equação numa equação desse tipo. Tá? Então, significa que a forma quadrática x transposto a x é igual a 1 representa uma elipse se os autovalores forem positivos, representa hipérbole se um autovalor positivo
for positivo e outro negativo. E se for ambos os autovalores negativos, não representa o gráfico, não é gráfico de nada, tá? Nesse caso aqui, né, da elipse, essa equação aqui é após a diagonalização, né, ou seja, após eleger eixos principais aqui na direção dos autovetores. Ela pode ser escrita dessa maneira. Então, o semi-eixo maior ele tem comprimento 2 sobre raiz de lambda 1 e o semi-eixo menor 2 sobre raiz de lambda 2. Isso, e isso daqui é uma elipse, tá? Porque ambos os autovalores são positivos nesse caso. Tá bom? Então façam esses exercícios. Aqui nesse primeiro exercício, a gente pede para expressar a forma quadrática nessa notação matricial de forma quadrática, onde é uma matriz simétrica. Depois, encontre mudança de variáveis ortogonal para eliminar termos mistos. Tá? Mesma coisa que para os exercícios 9 e 10. 11 e 12, classificar a cônica. E, finalmente, aqui, identificar o tipo da cônica e determinar o ângulo de rotação, né, através dos autovetores, como a gente viu nessa aula. Então é isso, pessoal. Na aula que vem a gente já começa transformações lineares. Tá? Bom dia e bons estudos.